Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço. E eu estava imaginando o quanto é importante nós nos voltarmos ou mirar para aquelas pessoas que procuram fazer um estudo com mais profundidade. E eu já citei muitas vezes, mas vou citar outra vez, que na realidade eu não me interessava pelo estudo do cangaço, né, lampiônico em especial, que foi o que eu fui, digamos, quase que convocada por Paulo Gastão, né? Então fiquei perguntando o que é que eu iria estudar dentro dessa matéria, dentro desse fato, o que mais me despertou. E o que mais despertou em mim, no momento, foi passar a examinar com mais profundidade o porquê de Virgulino usar tantos penduricalhos, né? Os penduricalhos necessários e os outros não necessários, porque nós sabemos que uma pessoa que vivia correndo da polícia, né, por crimes perpetrados de formas violenta, de atroz, pessoa de uma capacidade de não sentir a dor do outro. Então, esse foi o lado que eu escolhi e através desses penduricalhos que muita gente acha que aquilo dali, digamos, as estrelas que o Virgulino usava no chapéu, eram estrelas porque ele era religioso, porque ele, digamos, leu alguma coisa sobre o rei Salomão, esse símbolo, essa simbologia. Por quê? De onde vem essa simbologia? De onde o Virgulino tirou isso? Era uma pessoa que não tinha certos conhecimentos. Dizem que ele tinha livro daquele Cruz de Caravaca, que ele rezava ofício, coisa que eu acho, que eu duvido. O ofício é uma coisa muito longa e para você decorar e ter tempo de rezar um ofício não é dentro de 5 minutinhos, conforme a Sila disse, que todos os dias se ajoelhavam, né? Vejam a contradição, e rezavam o ofício. Gente, o ofício é muito longo, né? E palavras, inclusive, difíceis de serem assimiladas por pessoas que não tinham conhecimento quase algum, né? Viviam correndo, viviam desviando, procurando caminhos alternativas para fugir em meio assim, ao sertão de vegetação espinhosa, né? Passando fome, sede, sem poder tomar banho, né? Então, essas coisas me despertaram, né? Mas tem pessoas que ficam realmente estudando, alguns ficam até obcecados, acreditando que o Virgulino era aquela pessoa super inteligente, né? E então, houve até pessoas digamos assim, como, por exemplo, o doutor Lamartine, uma pessoa de um conhecimento médico, né, científico, né, médico, foi professor de universidade, ele foi procurar a fosseta de Vilela, que é um órgão sensorial, vejamos, da família dos vípedes, né, de serpentes venenosas. Elas têm serpentes, sapos, né, os ratos, eles têm esse órgão para que tenham contato com o cérebro, com o encéfalo, aliás, com o encéfalo, perdão aí, né? E eles detectam as coisas assim em seu redor, né?
quando existe, ou eles estão caçando uma presa, procurando assim a presa para atacar, né? Exatamente as serpentes, né? Ou então para se escaparem dos perigos. É isso que para isso que serve a fosseta, e quem estudou isso foi Vilela, né? Que era lá, se não me engano, italiano, e vem da escola lombrosiana. Não vou entrar mais nesse detalhe, certo? Então, eu procurei estudar, analisar os penduricalhos, os necessários e os não necessários. Vou reforçar. Os necessários eram aqueles que o virgulino precisava usar, o embornar, as armas, né, que ele colocava também ali pendurado, digamos, um canivete, uma faca amolada para cortar alguma coisa, para matar também animais ou pessoas, né? Um prato, uma garrafa ali para carregar água, porque passavam muita sede, né? Então, esses penduricalhos eram os penduricalhos necessários. Digamos, ele não tinha um pente para pentear o cabelo, andava, botava o chapéu, né? Ele não tinha, quando ele andava assim, ele usou também os símbolos, né? Vamos para os símbolos para poder o vídeo não ficar tão longo. Os símbolos, aí vejamos, ele usou um bustier, né? Um bustier. Então, isso daí dentro da psicanálise, da psicologia, a gente sabe que o bustier na mulher é a negação da feminilidade, porque é para achatar os seios, né? Os peitos, né? A mulher que não é feminina usa isso, né? O homem, no caso, usando para colocar na imaginação dele, na necessidade que ele tem de realização de seus desejos, ele coloca como se fosse um sutiã para dizer, eu tenho seios, eu posso amamentar, né? Isso daí é um estudo que eu faço dentro da psicologia e da psicanálise, né? Então, as estrelas, vamos às estrelas. As estrelas era porque o Virgulino queria usar estrelas, não os símbolos do rei Salomão, gente. Não tem nada a ver com os símbolos do rei Salomão, com as estrelas do rei Salomão. O que tem a ver é que as estrelas são representação de força, né? Digamos, nas polícias, né? Para se usar as estrelas, os policiais usam alguns distintivos, né? Aí, quando eu falo em policial, eu coloco todos, né? Digamos, da aeronáutica, da marinha, do exército, né? Esses policiais, eles começam, vão se graduando, e ao passo que vão se graduando, eles vão recebendo os distintivos, as medalhas, né? No ombro também aquelas fitas que vai dizer se é soldado primeiro, segundo, e assim vai, né? Se é sargento, né? Aí vai ganhando esses emblemas, né? E as estrelas, elas são mais, assim, para as pessoas que conseguem uma ascensão, né, dentro da sua carreira policial. Então, o Virgulino coloca as estrelas no chapéu, né, essas estrelas aí, né, e ele coloca bem digamos assim, na lapela aqui do chapéu, e ele coloca bem grandes. A princípio ele colocava essas estrelas como sendo de latão. Ele colocava também moedas, né, dinheiro, né, moedas, né, ele colocava, e as estrelas são exatamente para dizer eu sou, né, eu sou capitão, eu sou tenente, eu sou, e é assim, a categoria, né, cada um tem as estrelas conquistadas, né, eu até fiz o hino às polícias volantes do Brasil, né?
E então eu faço uma descrição, assim, porque um hino é para contar uma história, né? Certo? Então, essas estrelas que o Virgulino usava, outra coisa que o Virgulino fazia era justamente colocar os cangaceiros em fila. Vejam só, gente. Ele colocava aquelas filas que eu já disse, até fila indiana, né? Fila como se fosse um pelotão que ele ia comandar, né? Que ele estava comandando ali aqueles cangaceiros. Aquilo dali também tem uma representação que é as polícias, elas andam em fila, né? Ordem, né? Seria uma ordem ali, eles ficam em pé, né? Diante de alguma coisa assim, digamos, de um lugar, né? Para um quartel, quando vão fazer também alguma inauguração, quando vão fazer de algum órgão público, né? Eles ficam também assim para que sejam, para que as autoridades né, maiores passem e eles dão continência, né? Ali todos ficam em ordem, certo? O Virgulino também fazia isso. Então, longe você de pensar, a partir deste vídeo que eu estou mostrando, isso daí, que o Virgulino colocou aquelas estrelas e que aquilo dali é porque era a estrela para dar sorte, a estrela do rei Salomão. Não tem nada a ver com isso, gente. Como também aquela fila era exatamente para ele dizer assim, todos em fila, ordem. Era isso que ele fazia, porque o Virgulino era um psicopata e ele tinha a lei própria, ele não respeitava a lei do Estado, que o psicopata não respeita ordem nenhuma, a não ser a própria lei deles. Ele próprio tem a lei deles, dos psicopatas, certo? Então, eles não obedecem a autoridade nenhuma. Não há como um psicopata obedecer, nem perdoar, nem se colocar em lugar dos outros. Por quê? Porque os psicopatas, eles têm um problema eles nascem, o sistema límbico deles não funciona. Portanto, hoje o meu trabalho é mostrar para vocês que essa história de dizer que Virgulino era religioso, que o Virgulino obedecia, que ele temia digamos, ao padre Francisco dos Juazeiros, não. Ele simplesmente, se ele temesse, ele teria escutado, segundo dizem, que o padre Cícero disse, não, saia dessa vida. E ele disse que não, e disse também para um repórter, não sei qual, que não deixaria, porque estava se dando muito bem. E é assim que os psicopatas são. Então, hoje foi para falar sobre os símbolos, sobre os penduricalhos, porque o Virgulino se enfeitava muito, porque ele tinha a parte feminina, a parte feminil dele, que ele expressava através disso. Inclusive, quando ele permite que uma mulher o acompanhe, ele fica mais distante da mulher do que propriamente junto. Durante grandes períodos longos assim, ele usava a mulher como pano de fundo. Por quê? Porque era benéfico, o benefício, trazia benefício para ele, não, digamos assim, naquela troca romântica, nada disso. Não, gente, é porque ele, com a mulher ali presente, ele podia dar mais evasão aos instintos dele. Inclusive, a Maria, dizem que a Maria bordou uns lenços e ele era apaixonado pelas rendas, pelos lenços, pelos bordados, pelas cores, né? Era o frenesi dele, era exatamente esse, mas ele ficava mais com os garotos, com os meninos, ficava mais ali com o Luiz Pedro, né? E a Maria foi apenas pano de fundo para o Virgulino mostrar a sua feminilidade sem ser transmitido aos outros que o acompanhavam, né?
devia ali naquele meio também ter alguns outros, né? Por exemplo, ele, no meu entendimento, o psicopata, ele é tudo, ele é ladrão, ele é enganador, ele é mentiroso, ele é pedófilo, ele é astuto, ele é tudo isso, menos a única coisa que ele não tem é empatia, o resto ele tem tudo. Você pode classificar um psicopata como uma pessoa não doente mental, ele sabe muito bem o que faz, né? E o que eles trazem para si em benefício de si próprio e o outro que se ferre. É problema de cada um. Que nos livremos desses psicopatas que são muito perigosos e desestrutura família, sociedade e nação, né? Se temos um Nero da vida, se temos um Napoleão Bonaparte e se temos o Lampião aqui do Nordeste, do meu Nordeste, não nos representa apenas um psicopata, a mais que a gente pode colocar na relação dos grandes serial killers.